Vladimir Putin. Por trás da persona cuidadosamente construída, esconde-se um passado forjado no coração da instituição mais temida da União Soviética, a KGB. Para entender Putin, é preciso primeiro mergulhar no mundo sombrio que o moldou. Os anos de Putin na KGB foram um período de treinamento intenso, de cultivar as habilidades de espionagem e manipulação. Ele aprendeu a arte da desinformação, de moldar narrativas para servir à agenda do Estado. Essas lições permaneceriam com Putin muito depois da queda da União Soviética, moldando sua visão de mundo e influenciando cada uma de suas ações como líder da Rússia. A cultura de segredo e paranoia da organização alimentou uma profunda desconfiança do Ocidente e a crença na necessidade de um líder forte e autoritário para guiar a Rússia. Os ecos do passado de Putin na KGB podem ser vistos em cada um de seus movimentos, desde seus silêncios calculados até seus olhares gélidos. Para realmente compreender a profundidade da crueldade de Putin, é preciso confrontar o fantasma da KGB que ainda o assombra. A relação de Putin com a história não é de um estudioso imparcial, mas sim de um manipulador astuto. Ele entende que a história é uma arma poderosa que pode ser usada para moldar o presente e o futuro. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que em sua justificativa para a invasão da Ucrânia. Em um ensaio arrepiante publicado em 2021, Putin negou o direito da Ucrânia de existir como uma nação independente. Este ensaio serviu como um prelúdio para a invasão brutal de Putin, expondo sua obsessão perigosa em restaurar a Rússia à sua antiga glória. A instrumentalização da história por Putin não se limita à Ucrânia. Ele tem usado consistentemente narrativas históricas para justificar suas ações na Chechênia, Geórgia e Síria. Ao desafiar a versão distorcida da história de Putin, o mundo pode esperar conter sua agenda perigosa e prevenir mais derramamento de sangue. Os fantasmas do passado soviético pairam sobre a Rússia de Putin. Da retomada do hino nacional soviético à veneração de líderes da era soviética, Putin criou uma sensação de nostalgia por uma era passada. Um exemplo notável é a restauração de uma placa em homenagem a Yuri Andropov, o ex-chefe da KGB. Este ato de revisionismo histórico faz parte de um padrão mais amplo de glorificação de figuras e símbolos da era soviética. A ressurreição dos símbolos soviéticos tem um propósito duplo, apela à nostalgia e envia uma mensagem ao Ocidente de que a Rússia está de volta. A foice e o martelo, outrora símbolos de opressão, foram transformados em símbolos de desafio. Essa aceitação da simbologia soviética levanta questões perturbadoras sobre a visão de Putin para o futuro da Rússia. O controle sobre o passado é crucial para qualquer regime autoritário, e a Rússia de Putin não é exceção. Da reescrita de livros didáticos à promoção de uma versão da história sancionada pelo Estado, Putin estabeleceu um controle férreo sobre a narrativa do passado. Uma maneira insidiosa pela qual Putin controla a história é por meio da reescrita de livros didáticos, ensinando uma versão higienizada da história. Essa doutrinação garante que as futuras gerações vejam a história de seu país através das lentes da propaganda de Putin. Putin também reprimiu historiadores, jornalistas e ativistas independentes que desafiam a narrativa oficial. Arquivos foram fechados, pesquisas foram sufocadas e dissidentes foram assediados ou presos. Enquanto Putin mantiver seu domínio sobre a história, a verdade sobre o passado da Rússia permanecerá enterrada. A guerra brutal na Chechênia oferece um vislumbre da crueldade de Putin. Foi na Chechênia que Putin demonstrou pela primeira vez sua disposição de usar força militar esmagadora contra civis. Putin enquadrou o conflito como uma batalha contra o terrorismo islâmico, o que ressoou com muitos russos. No entanto, a realidade era muito mais complexa.
com o povo checheno lutando por independência. A guerra foi caracterizada por abusos generalizados dos direitos humanos, incluindo execuções extrajudiciais e tortura. As forças russas bombardearam indiscriminadamente áreas civis, reduzindo Grozny a escombros. Os fantasmas da Chechênia continuam a assombrar Putin, servindo como um alerta severo sobre o custo humano de sua ambição. Enquanto os russos comuns lutam para sobreviver, Putin se cerca de um luxo inimaginável. De palácios extensos a frotas de jatos particulares, estima-se que a fortuna pessoal de Putin chegue a bilhões. Um exemplo flagrante é o infame Palácio de Putin, uma propriedade gigantesca na costa do Mar Negro. O palácio, que inclui de tudo, desde um anfiteatro a um cassino particular, estima-se que tenha custado mais de $1 bilhão. A riqueza de Putin é um sintoma da corrupção sistêmica que infectou todos os níveis do governo russo. A lealdade se tornou a moeda mais valiosa, recompensando aqueles que se enriquecem às custas do povo russo. Essa cultura de corrupção corroeu a confiança pública no governo e sufocou a inovação. O Serviço Federal de Segurança, ou FSB, lança uma longa sombra sobre a Rússia de Putin. Repleto de ex-agentes da KGB, o FSB se tornou o punho de ferro do regime de Putin. O alcance da organização se estende muito além das fronteiras da Rússia, com suposto envolvimento em assassinatos e ataques cibernéticos. A influência do FSB é pervasiva, infiltrando-se em empresas, organizações de mídia e instituições religiosas. Aqueles que desafiam a autoridade do Kremlin correm o risco de serem alvos do FSB. O envolvimento do FSB em incidentes de alto perfil atraiu condenação internacional. O ressurgimento dos serviços de segurança sob Putin é um lembrete arrepiante dos dias mais sombrios da era soviética. O alcance de Putin se estende muito além da Rússia, sua teia de influência se estendendo por todo o globo. Da interferência em eleições estrangeiras ao apoio a regimes autoritários, o objetivo de Putin é semear a discórdia e enfraquecer as instituições democráticas. Uma das ferramentas mais eficazes no arsenal de Putin é a desinformação. Por meio de meios de comunicação controlados pelo Estado, a Rússia produz um fluxo constante de propaganda e teorias da conspiração. Esta campanha de desinformação teve um impacto significativo, particularmente nas democracias ocidentais. Além da desinformação, a Rússia se envolve em ataques cibernéticos, assassinatos e financiamento de grupos extremistas. As ambições globais de Putin representam uma séria ameaça à paz e segurança internacionais. Vladimir Putin passou décadas cultivando uma imagem de força e estabilidade, mas por trás da fachada está a realidade da corrupção, da brutalidade e da busca incessante pelo poder. Seu regime se esforçou para controlar a narrativa e suprimir a dissidência. Mas a verdade está emergindo lentamente, graças ao trabalho corajoso de jornalistas e ativistas. A invasão da Ucrânia acabou com a ilusão de Putin como um estrategista astuto. O clamor global contra a guerra contribuiu para desmascarar a verdadeira natureza de seu governo. A tarefa agora é responsabilizá-lo por seus crimes e apoiar o povo russo em sua luta pela liberdade.